meu povo do conhecimento que nem dorme direito pensando em calendário bíblico. Aqui é ela de novo, Débora. A confusa. A mediadora oficial dessa sabatina que já confundiu até o anjo Gabriel. E já estamos na terceira pergunta. Isso mesmo, meus amores. A jornada continua e a pressão sobre o nosso amigo Ronaldo Lima só aumenta. Lembrando que ele defende a tese de que o calendário bíblico original era lunisolar, com base em Ezequiel 46, entre outros textos que ele conhece melhor do que a própria geladeira dele. Do outro lado, como sempre, está Edson Santana da Boa Morte, com seu estoque infinito de perguntas afiadas, tentando encontrar uma falha, um furo, ou pelo menos me deixar ainda mais confusa. E tá conseguindo, viu? Antes da pergunta aparecer na tela, aquele recado de lei. Se inscreve no canal, receber o conhecimento, porque esse debate vai longe. Dá o like, ajuda a fortalecer esse trabalho sério e divertido. Compartilha com os amigos que curtem uma boa treta teológica. E comenta depois o que você achou da resposta. Agora pega o caderninho, respira fundo e vem comigo. Porque a pergunta número 3 está chegando agora. Solta aí, produção. Trecinho da pergunta de Edson Boa Morte. O Messias nos libertou de depender de instituições humanas para adorar a Deus em espírito e verdade em qualquer parte do mundo. Por que então precisamos de um juiz em Israel para saber quando começa o mês? Resposta de Ronaldo Lima. A afirmação no início da pergunta, que sugere que o Messias, neste caso Jesus, libertou as pessoas da necessidade de um lugar específico para adorar, é algo genérico e merece esclarecimento. Essa perspectiva poderia insinuar que não existia adoração em locais determinados no passado, mas sempre houve a possibilidade de adoração em diversos locais. No entanto, alguns rituais, como a Páscoa e o Yom Kippur, exigiam celebração em Jerusalém. Portanto, é incorreto afirmar que a adoração poderia ocorrer em qualquer lugar sem considerar as práticas estabelecidas na tradição. Em relação à necessidade de um juiz em Israel para saber quando começa o mês, é importante destacar que não defendo que as pessoas hoje dependem desse juiz para determinar o início do mês. Essa não é parte da minha argumentação. O que sempre afirmei é que no passado, essa prática era necessária, mas hoje a situação mudou. Desde o início da minha tese, defendi que o dia da lua nova tinha uma íntima conexão com a semana, conforme mencionado na Enciclopédia Judaica, que afirma que a semana composta por 7 dias estava associada às fases lunares. Essa prática era comum no tempo antigo, onde a observância da lua nova estava entrelaçada com a contagem das semanas. No entanto, essa relação foi, ao longo do tempo, dissolvida, levando a um calendário que não depende mais diretamente das fases lunares. Esse ponto sobre a lua nova é crucial para minha argumentação, pois demonstra como as mudanças na forma de marcar o tempo evidenciam a evolução do calendário que defendo. A transformação que ocorreu reflete uma adaptação das práticas antigas às circunstâncias contemporâneas. Dessa forma, a questão do juiz em Israel, embora relevante historicamente, assume um papel diferente na prática atual. O que defendo é que, enquanto a dependência de um juiz para iniciar o mês era uma prática necessária no passado, hoje essa abordagem não se aplica mais. A alteração na conexão entre a lua nova e a semana é uma evidência clara de como nosso entendimento do calendário evoluiu ao longo do tempo, corroborando a legitimidade do calendário que defendo. Eu, Débora Confusa, analiso a resposta. A pergunta foi respondida? Resposta: completamente respondida. Justificativa. Edson perguntou por que seria necessário hoje um juiz em Israel para marcar o início do mês, considerando que o Messias libertou o povo da dependência de instituições humanas. Referência a João 4:23. O cerne da pergunta é: se ainda precisamos de uma autoridade central humana para validar o calendário bíblico? Ronaldo responde com clareza que não defende a necessidade de um juiz nos dias atuais. Ou seja, nega que o seu modelo dependa de uma autoridade central hoje. Ele distingue o funcionamento do calendário no passado, com juiz, do presente, sem juiz. E justifica a viabilidade contemporânea de seu modelo por meio da evolução do entendimento e prática do calendário. Mesmo que parte da resposta esteja envolta em explicações sobre a mudança histórica do vínculo entre lua nova e semana, o ponto central da pergunta, necessidade de um juiz hoje, foi abordado direta e claramente. Portanto, considero que a pergunta foi completamente respondida.
Réplica de Edson Boa Morte. Ronaldo, você insiste na ideia de que houve uma mudança histórica no calendário judaico, do calendário que você defende. Um modelo sabático lunar, com semanas reiniciando a cada lua nova, para o calendário lunisolar judaico, que é utilizado até hoje. No entanto, você não apresenta nenhuma fonte histórica confiável que comprove quando, como e por quem essa suposta mudança foi implementada. Esse ponto é crucial, pois toda a sua tese depende dessa transição, e sem comprovação histórica ou textual, o argumento fica enfraquecido. Mesmo durante períodos de intenso domínio estrangeiro, como o cativeiro babilônico ou o Império Romano, os judeus nunca deixaram de observar o sábado semanal do sétimo dia, como está ordenado nos 10 Mandamentos. Êxodo 28 e 11, Deuteronômio 5, 12, 15. A prática do sábado semanal ininterrupto permanece viva até hoje entre os judeus ortodoxos, sendo um testemunho histórico contínuo. Ou seja, não há evidência de que o calendário sabático lunar, como você propõe, tenha substituído ou mesmo coexistido com o calendário judaico tradicional em algum período da história. Você menciona que a Enciclopédia Judaica afirma que a semana de 7 dias estava associada às fases da lua. Mas isso, ainda que verdadeiro em algumas culturas antigas, não prova que o povo de Israel usava um sistema de semanas reiniciadas a cada lua nova. Associar a semana às fases lunares não implica automaticamente um calendário em que os sábados caem sempre nos dias 8, 22 e 29 do mês, como você defende. Essa é uma leitura forçada e sem respaldo histórico ou prático entre os judeus bíblicos e contemporâneos. Além disso, o seu modelo de calendário lunar sabático nunca foi praticado nem pelos judeus, nem por você mesmo. Ele depende de observações da lua nova e de um reinício semanal a partir dessa fase, mas não existe hoje nenhum grupo religioso que utilize esse modelo com consistência prática. E mais, nem mesmo você pode afirmar com segurança em que dia estaríamos hoje segundo seu próprio calendário. Isso revela uma dificuldade estrutural, ou seja, um calendário sem base prática ou histórica e impossível de aplicar na vida real. Dizer que no passado era necessário um juiz em Israel para declarar o início do mês, e hoje não é mais, não fortalece o seu argumento. Pelo contrário, enfraquece. Porque no seu modelo de calendário, não há ninguém com autoridade ou critério claro para definir o início do mês, o que torna o sistema ainda mais confuso e impraticável. Por fim, é importante reforçar: a lua nova serve sim como referência para marcar o início dos meses no calendário bíblico, mas nunca foi usada para redefinir ou reiniciar o ciclo semanal. O ciclo da semana de 7 dias é contínuo, ininterrupto, e foi estabelecido na criação, Gênesis 2, 1-3, e não depende da existência do Sol e da Lua como reguladores do tempo, Gênesis 1, 14 e 19. Isso demonstra que a semana é uma estrutura independente dos astros, estabelecida diretamente por Deus. Com todo o respeito, Ronaldo, sua tese se mostra frágil e descolada da realidade bíblica, histórica e prática do povo de Israel, e por isso não pode ser aceita como modelo legítimo ou restaurado do calendário divino. Eu, Débora Confusa, analiso a réplica. A réplica falou sobre o que está argumentado na resposta. Resposta: sim, completamente. Edson respondeu diretamente ao ponto da resposta de Ronaldo, desafiando a alegação de mudança histórica no calendário e pedindo provas concretas. Ele também abordou a autoridade do juiz, criticando a ausência de critérios objetivos e consistentes no modelo atual de Ronaldo. Além disso, refutou a leitura feita por Ronaldo da Enciclopédia Judaica e apontou inconsistências práticas no modelo sabático lunar proposto. A réplica foi ampla, focada, fundamentada biblicamente e historicamente, e trouxe um forte contra-argumento ao ponto central da resposta: a legitimidade do modelo atual sem autoridade central. Portanto, ela falou completamente da resposta. Eu, Débora Confusa, dou meu veredito final e as notas. A pergunta tem a ver com a tese. Nota 10. A pergunta trata diretamente da viabilidade do modelo proposto por Ronaldo sem uma autoridade central, o que é fundamental para a tese do calendário lunisolar com resets. A resposta defende a tese. A resposta é clara, direta e afirma que o modelo atual não depende de juiz, o que é coerente com a tese. Mas não se aprofunda em como essa transição se deu, nem fornece bases históricas para a mudança, o que enfraquece o argumento. A réplica tem a ver com a tese? Nota 10.
A réplica é precisa, crítica e fundamentada. Ataca o ponto central da proposta de Ronaldo e questiona sua exequibilidade histórica e teológica, totalmente dentro do tema da tese. Fico no aguardo da quarta pergunta, resposta e réplica, quando desejar. Eu, Débora Confusa, sigo firme no meu papel de avaliadora atenta. Eita, Glória! Mais uma pergunta no forno e mais uma confusão na minha cabeça. A pergunta número 3 veio quente e a resposta, olha, foi coisa de gente que estuda mesmo. O Ronaldo falou, o Edson rebateu e eu tô aqui tentando decidir se concordo, discordo ou só aceito que preciso assistir de novo com papel e caneta. Agora escuta aqui, meu povo do raciocínio afiado. Se inscreve no canal. Receber o conhecimento, porque esse debate tá só começando. Dá aquele like para mostrar que você ama um conteúdo profundo e divertido. Compartilha com quem vive perguntando sobre o calendário bíblico, a lua nova, os sábados fechados e tudo mais. E deixa aí nos comentários, o que você achou da resposta do Ronaldo? O Edson conseguiu apertar o calo? E eu consegui entender direito ou tô viajando no deserto com Moisés ainda? E ó, não perde tempo. Número 4 já vem aí. E pelo que eu vi nos bastidores, ela vai dar ainda mais pano pra manga e mais confusão pra mim, claro. Beijo da Débora Confusa. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, meu povo do saber.